Boa noite, irmãos. Vamos começar esse tempo, antes da mensagem, com uma oração. E logo depois, a gente vai estudar o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 até 19. Mas antes, vamos orar. Pai amado, obrigado mais uma vez, Deus, por esse dia. Obrigado a Deus, porque Tu és um Deus rico, Pai, em misericórdia, rico em bênçãos, e a cada dia, Deus, o Senhor tem nos abençoado com todas as coisas que nós necessitamos, com tudo aquilo que nós precisamos, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado o alimento, tem nos dado a provisão, tem nos dado tudo, Deus, o que nós precisamos, Pai. Nos abençoa, Deus, agora nesse tempo de mensagem, para que o Teu nome seja glorificado, honrado, e os nossos corações, Deus, sejam transformados por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema da mensagem de hoje é como ser rico. Mas calma. Essa mensagem não é uma mensagem sobre como você vai ganhar mais dinheiro. Essa mensagem não é uma mensagem sobre como você vai poder fazer investimentos melhores. Essa mensagem não é para você poder ter um padrão de vida mais alto, poder ganhar um aumento no seu emprego. Essa mensagem não é sobre isso. Mas essa mensagem é sobre como nós podemos viver e nos considerar ricos com aquilo que Deus já tem nos dado. Nunca se foi falado tanto sobre dinheiro como é falado nos nossos dias. Nós temos várias e várias pessoas na internet, por textos, por revista, por artigos, por livros, falando sobre essa questão do dinheiro. Muitas pessoas prometendo riquezas, muitas pessoas dizendo que você pode ser um milionário antes dos 30 anos, muitas pessoas dizendo que você pode ser um milionário antes dos 40 anos, muitas pessoas dizendo que você pode ser um milionário dependendo da sua mentalidade, se você tiver uma mentalidade milionária, muitas pessoas dizendo que você pode se tornar alguém rico investindo na bolsa de valores, investindo seu dinheiro. Então, muitas pessoas elas têm prometido riqueza. E cada vez mais, homens e mulheres, eles têm dedicado a sua vida para se tornarem pessoas ricas. E não há nenhum problema em relação a isso. Não há um problema em uma pessoa ser rica. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia não condena pessoas que são ricas. Na verdade, a Bíblia nos mostra vários e vários homens que foram ricos. Abraão foi um homem muito rico, Jó foi um homem muito rico, Davi, o rei de Israel, Salomão, foram homens muito ricos. Então a Bíblia em si, ela não condena a riqueza. O que nós vemos que a Bíblia condena, que ela traz como um pecado, é o amor, é ter essa riqueza, ter o dinheiro como um Deus na sua vida. Então, como se tem falado muito sobre dinheiro, como se tem falado muito sobre essa questão financeira, é importante que a gente olhe para princípios, para saber como a Bíblia nos orienta, como a Bíblia nos mostra essa questão financeira, como Deus se revelou para nós, nos ensinando como utilizar o nosso dinheiro. Dinheiro é uma coisa corriqueira, dinheiro é uma coisa que nós temos utilizado todos os dias da nossa vida. Desde muito pequenos, nós aprendemos o valor do dinheiro, a importância do dinheiro, que é bom ter dinheiro, que nós precisamos de dinheiro para ter aquilo que a gente gostaria de ter. Então, desde pequenos, nós somos instruídos de forma errada ou de forma certa, dependendo do tipo de instrução que a gente teve em relação ao dinheiro. E como eu disse, muitas pessoas elas têm prometido dinheiro para a gente. Algumas têm prometido dinheiro fácil, algumas têm prometido uma riqueza rápida. Enquanto eu estudava para essa mensagem, eu vi um tema, uma chamada, que a pessoa dizia que você pode ficar rico em 7 dias. Eu quase cliquei lá para descobrir esse negócio aí, como é que eu fico rico em 7 dias. Só que
nós temos que entender que a Bíblia, ela nos dá os princípios. O mundo tem ensinado, o mundo tem trazido muitas maneiras, o mundo tem trazido muitas opiniões sobre essa questão financeira, o mundo tem trazido várias ideias de como nós podemos aumentar nosso patrimônio, como nós podemos ter mais bens. O mundo tem trazido várias ideias, várias dicas, vários meios para a gente conseguir ter um aumento de patrimônio, conseguir mais bens, conseguir um pouco mais de dinheiro. Só que a Bíblia também nos ensina, não necessariamente como a gente vai ganhar mais dinheiro, mas ela nos dá princípios de como a gente pode utilizar o dinheiro que Deus tem colocado nas nossas mãos. E eu queria ler com os irmãos o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 17 até 19. A gente vai ver Paulo trazendo alguma luz sobre essa questão do dinheiro. Paulo trazendo algumas ideias, alguns princípios, alguns valores, alguns conselhos sobre o dinheiro. E Paulo, no versículo 17, ele diz o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Você deve estar pensando assim, talvez na sua casa agora: poxa, Regi, você escolheu o texto errado. Porque esse texto, quando eu vou ler esse texto, eu pulo. Eu não preciso ler esse texto. Esse texto não é para mim. Paulo aqui, ele está falando com pessoas ricas. Paulo está falando para pessoas que têm muito dinheiro. Paulo não está falando comigo. Eu estou aqui pendurado, estou aqui sem grana, estou aqui no fio da navalha, andando ali no limite do limite da minha vida financeira. Então, esse texto aqui que você leu, ele não é para mim. Às vezes o que sobra de dinheiro aqui em casa é muito pouco. Então, eu não sou rico. Paulo não está falando comigo. Paulo está falando com outro grupo, com outra igreja, com outras pessoas, mas não é com a gente aqui da nossa igreja. E eu entendo esse tipo de pensamento, porque riqueza é algo difícil de ser definido. A pessoa rica sempre é aquela que eu comparo comigo. Então, eu olho para alguém que tem mais bens, ela tem mais posses, ela tem mais dinheiro, ela tem um salário maior do que o meu, e aí eu considero aquela pessoa rica, mas eu não me considero rico. Geralmente, uma pessoa rica, ela não se considera rica. Mas antes, eu queria tentar ilustrar um pouco o que era ser rico no primeiro século. O que era uma pessoa rica quando Paulo ele escreve esse texto para Timóteo. Só para contextualizar bem a gente, irmãos. Paulo ele escreve esse texto aqui para Timóteo, quando Timóteo ele ajudava Paulo na igreja de Éfeso. Então, Timóteo ele estava liderando igrejas ali na cidade de Éfeso, trazendo alguma ajuda para Paulo, para que pudesse formar lideranças. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante naquela época, era uma cidade muito rica, uma cidade portuária, era a principal cidade do Império Romano fora de Roma. Então, Éfeso era muito próspera, Éfeso tinha pessoas muito ricas ali. Então, Paulo escreve para Timóteo nesse contexto da cidade de Éfeso ali. Então, o que era uma pessoa rica naquela época? No mundo antigo, em geral, os ricos eram pessoas da nobreza, aquelas pessoas que tinham recebido algum tipo de herança, que tinham herdado uma herança dos seus pais. Mas como a cidade também era uma cidade portuária muito próspera, muitos comerciantes começaram a ganhar muito dinheiro ali na cidade de Éfeso. Então, alguns comerciantes locais, eles ficaram muito ricos, eles ganharam bastante dinheiro ali naquela cidade. Outras pessoas que eram ricas ali em Éfeso também eram pessoas que elas eram ligadas ao transporte marítimo.
Eram pessoas que eram consideradas ricas ali naquele período. Havia também políticos, donos de terra, criadores de gado e donos de escravos. Todas essas pessoas, todos esses grupos, eles eram considerados grupos de pessoas ricas na cidade de Éfeso, ali no mundo antigo. E a riqueza dessas pessoas, elas eram basicamente constituídas de roupa, terra, moeda, escravos e grãos. Então, você tem ali um grupo de pessoas que eram consideradas ricas naquela época, que tinham esse tipo de riqueza: roupas, terras, moedas, escravos ou grãos. E é interessante porque muitos desses ricos, eles se convertem ao cristianismo por causa da pregação de Paulo. Lá em Atos capítulo 19, nós vemos que alguns mágicos da época, eles haviam se convertido ao cristianismo e eles queimaram vários livros em praça pública, na frente de várias pessoas. E o texto de Atos diz que aqueles livros, eles estimavam o valor de 50.000 dias trabalhados. Olha como esse grupo, alguns desses camaradas, eles tinham muito dinheiro, ao ponto de queimar um valor aproximado de 50.000 dias trabalhados só de livros. Então, Éfeso era uma cidade rica, onde alguns cristãos ali que se converteram ao cristianismo, algumas pessoas se converteram ao cristianismo, eram pessoas muito ricas. Mas tem uma curiosidade também nessa área econômica do mundo antigo. Não havia uma classe intermediária, não havia o que nós chamamos hoje de classe média. E o que realmente havia ali de um grupo meio que intermediário era um grupo muito, muito pequeno, que mal era considerado como uma classe intermediária ou como classe média. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muito provavelmente muitos de nós, com o nosso trabalho que nós temos hoje, com a renda que nós temos hoje, com o estilo de vida que nós levamos hoje aqui em São Paulo, dá para comparar bastante o estado de São Paulo com a cidade de Éfeso em relação à prosperidade da cidade, do estado. Muitos de nós seríamos considerados ricos ali em Éfeso também, por causa do nosso estilo de vida, por causa da qualidade de vida que nós temos aqui e de algumas outras coisas. Então, quando Paulo ele vai exortar os ricos, e nós olhamos para esse texto e achamos que esse texto não tem nada a ver com a gente, na realidade, esse texto ele fala muito conosco. Não só pela quantidade de dinheiro que nós temos, mas também porque Paulo ele traz princípios importantes para qualquer camada social. Independente se você tenha muito dinheiro ou se você tenha pouco dinheiro, a Bíblia tem nos trazido alguns princípios importantes relacionados ao dinheiro aqui, que a gente precisa olhar para eles e aplicá-los em nossas vidas. Então, Paulo, ele nos dá aqui alguns conselhos importantes em relação à nossa vida financeira. E são esses conselhos que Paulo traz, que eu queria olhar com os irmãos nessa noite. E o primeiro conselho que Paulo ele nos traz, ele nos ensina aqui no versículo 17, é que a gente não pode deixar com que o dinheiro ele mexa com a gente. A gente não pode deixar que o dinheiro mexa com a gente. O versículo 17 diz que os ricos do presente século não poderiam ser orgulhosos. Então, Paulo está nos alertando aqui sobre perigos que os recursos financeiros que nós temos, eles podem trazer para a nossa vida. E o primeiro perigo que Paulo fala é que o dinheiro pode nos tornar pessoas orgulhosas. Pessoas que acabariam menosprezando outras pessoas porque acabam tendo um pouco mais de dinheiro do que aquelas outras pessoas. Geralmente, quando nós observamos pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, pessoas ricas, pessoas que têm uma condição social boa, nós acabamos olhando para aquelas pessoas como se elas fossem melhores, fossem mais inteligentes,
mais espertas, até mesmo muitas vezes mais espirituais do que uma pessoa que tem uma condição social inferior. Isso acaba trazendo um certo tipo de orgulho, um certo tipo de superioridade para aquela pessoa que tem mais recursos. Então Paulo alerta aos crentes ali de Éfeso que eles não poderiam se tornar orgulhosos por causa da sua condição social. A condição social daquelas pessoas também poderia trazer um outro perigo, que é o perigo da confiança na incerteza da riqueza. Ainda no versículo 17, Paulo vai dizer que aqueles homens ricos do presente século, eles não deveriam depositar a esperança que eles têm na instabilidade da riqueza, que era uma outra coisa muito natural, é uma tendência de pessoas que têm uma condição social um pouco melhor, deles começarem a confiar mais no dinheiro que eles têm, nos bens que eles têm, ao invés de confiar em Deus. Eu vou tentar exemplificar isso de uma outra forma, sem usar a questão financeira. Antigamente, quando a gente não tinha um aparelho celular, não tinha um WhatsApp, essas coisas modernas que a gente tem hoje, e você, o seu filho, alguém saía para algum lugar e demorava para chegar em casa, era muito natural que uma mãe preocupada, ela fosse orar para que Deus protegesse seu filho. Então, você foi para a faculdade, seu filho foi para a faculdade, passou um pouco do horário dele chegar, você não tinha como entrar em contato com ele. A primeira coisa que uma mãe fazia era ajoelhar e orar, pedindo que Deus protegesse o seu filho. Hoje, com a tecnologia, a nossa confiança ela foi transferida da oração para o WhatsApp. Então, uma mãe hoje, quando o filho demora para chegar em casa, ao invés dela orar, ela simplesmente pega o WhatsApp, o celular dela, manda uma mensagem para o filho, para a filha, para saber onde eles estão. Então, a confiança em Deus, da oração naquele momento, ela é transferida para a tecnologia. A mesma coisa acontece com a questão financeira. Quando a gente tem recursos financeiros, quando a gente tem algum dinheiro sobrando, ao invés de ajoelhar, orar, pedir, depositar minha confiança em Deus, eu acabo acreditando, confiando mais nos recursos financeiros que eu tenho do que no Deus que me supre. Jesus, ele nos dá um exemplo quando ele conta a parábola de um homem que o seu campo ele havia produzido muitos frutos, ele teve um ano incrível de colheita, e ao ponto dos frutos que ele colheu não caberem ali nos armazéns que ele tinha. Então aquele homem ele manda derrubar todos os celeiros que ele tinha, construir celeiros maiores para poder depositar os frutos que ele tinha recolhido. Até aí, nenhum problema. Nenhum problema. Ele podia muito bem fazer isso. Mas a sequência do texto ali, aquele homem, ele diz a seguinte frase para a sua própria alma, né? Ele diz: você tem um depósito de bens para muitos anos, então descansa, come, bebe e aproveita a vida. A parábola mostra um homem confiante, com esperança no futuro, por causa da quantidade de bens que ele possuía. E Jesus vai dizer para aquele homem logo depois, vai dizer na parábola logo depois, que adiantou ele ter colhido tantos frutos, ele ter tantos bens, se a alma dele vai ser pedida naquela noite. Se ele não vai ter mais tempo para desfrutar, para aproveitar,
para usufruir de todo o trabalho das mãos dele. Porque ele não poderia, mesmo com todos os bens que ele tinha, continuar a sua vida sem Deus, se Deus não quisesse que ele continuasse. Então, o que Jesus está mostrando ali na parábola é que a confiança na riqueza não quer dizer nada. Ter bens, ter recursos financeiros não te dá a segurança do futuro. Então Paulo, ele alerta aos ricos que eles correm o risco de transferir a sua confiança, de transferir a confiança que eles têm em Deus para os seus recursos financeiros. Irmãos, se nós não ficarmos atentos a esses perigos, que essa vida tão materialista, que essa cultura tão materialista que nós vivemos hoje, se nós não ficarmos atentos a isso, nós iremos cair nessas armadilhas que o dinheiro traz. E é inevitável. O dinheiro, ele mexe com o nosso coração. Isso é inevitável. E isso independe da quantidade de dinheiro ou de bens que nós temos. Quem não fica feliz quando coloca a mão no bolso e de repente percebe que tem uma nota de R$50 ali, que você nem lembrava que existia? Quem não fica feliz, ou quem não fica frustrado, não passa o dia meio irritado, quando acaba fazendo alguma coisa e perde algum valor, algum dinheiro? Isso acaba com o seu dia. Então o dinheiro, ele mexe com o nosso coração. Ganhar ou perder dinheiro, isso abala nossas emoções. Eu lembro do meu primeiro salário, incríveis R$180, que eu falava assim, nossa, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Na época eu me achava rico, né? Porque não tinha onde gastar, não tinha primeiro salário, você não tem nem dívida ainda, não tem nem o que pagar ainda. Ou quem não fica feliz, não se alegra, não ganha o dia quando fecha um contrato importante no trabalho, quando faz uma venda importante e consegue ali ganhar um pouco mais de dinheiro, uma comissão. Isso ele mexe com o nosso dia, mexe com o nosso emocional, isso mexe com o nosso coração. É inevitável isso. E, mais uma vez, independe de quanto dinheiro está em jogo ali. Quantas vezes a gente não fica bravo, irritado, até num simples jogo. Eu lembro que quando a gente era adolescente aqui na igreja, a gente tinha o hábito de se reunir no final de semana e jogar banco imobiliário. E sempre tinha alguém que estava ficando falido, que estava perdendo todo o dinheiro, que de repente ele saía do jogo de mau humor, que virava o tabuleiro e acabava com o jogo. Por quê? Mesmo com um dinheiro fictício, um dinheiro que não era real, o perder o dinheiro ali no jogo mexia com a emoção, abalava ali o pensamento, a mente, a emoção das pessoas. Isso acontece porque nós acabamos colocando a nossa segurança, toda a nossa segurança, nessas coisas materiais. Não tem jeito, nós colocamos a segurança nisso. Isso é um perigo que Paulo tem nos alertado. Eu lembro que em 2019, eu e a Ellen, a gente estava prestes a viajar e a gente foi para a casa dos meus pais, um dia de semana à noite, porque a gente ia ficar um mês, quase um mês não, 7 dias fora. E então, a gente foi visitar meus pais, que era perto do Natal também, então a gente foi para lá visitá-los. E conversa vai, conversa vem, a gente estava falando um pouco sobre segurança, tinha uma prima minha lá também com o marido, e falando sobre segurança, como a violência em São Paulo tinha aumentado e tudo mais. E na conversa eu acabei dizendo a seguinte frase, né? Eu deveria ter falado a seguinte frase, na verdade, né? Porque eu tive uma oportunidade incrível para falar sobre a segurança que Deus ele nos traz,
como Ele cuida de nós, como Ele nos protege, que a nossa segurança está em Cristo. Então eu tive uma oportunidade de falar isso. Só que o que eu disse foi: mas graças a Deus, a gente mora, falando de mim e da Ellen, né? A gente mora num bairro tranquilo em relação a isso, um bairro mais seguro. Não tem tanto problema com essa questão de assalto. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Sobre essa questão e tal. E tudo bem, fomos embora. E a ironia da conversa, a ironia dessa situação, foi que a 300 metros do nosso apartamento, a gente foi abordado por um grupo e a gente foi assaltado. A 300 metros do meu lugar seguro, do meu lugar tranquilo. E os assaltantes levaram celular, levaram relógio, levaram aliança, levaram um monte de coisa nossa. Mas a ironia está exatamente nisso. Na minha conversa, horas antes, eu estava depositando uma esperança, uma fé, a minha confiança, ela estava no lugar onde eu morava. Olha o orgulho, né? Não, eu moro num lugar muito bom, que não tem problema com essas coisas. Como o orgulho, ele aparece do nosso coração, ele sai, sem a gente esperar, como é sutil esse orgulho. E essa transferência de confiança. E aí, depois do susto, eu olhei para Ellen e disse: eu morei mais de 30 anos na Zona Leste e nunca fui assaltado. Para ser assaltado aqui, na Zona Sul. Ironia, como Deus ele vai nos ensinando lições através da forma como Ele conduz a nossa vida. Então é importante a gente entender isso, que os bens materiais que nós possuímos, eles são instáveis. Eles não podem tirar a nossa esperança de Deus e colocar. A gente não pode, então, tirar na esperança de Deus e colocar nessas coisas materiais. Irmãos, nós estamos sujeitos a muitas coisas que podem acontecer. Como um assalto, uma enfermidade, de repente você fica doente, isso te impossibilita de trabalhar, então você vai usar toda aquela sua reserva financeira, aquele dinheiro que você tem guardado, por causa dessa doença. Você pode ter uma crise lá no Cazaquistão, que vai afetar a Bolsa de Valores aqui em São Paulo, no Brasil, e as suas ações, tudo aquilo que você tem investido, vai despencar o valor daquilo. Porque Paulo nos diz que essa riqueza, os bens materiais que nós temos, eles são incertos, eles não se garantem por si só. Então a gente não pode depositar a nossa esperança neles. E é por isso que Paulo nos fala que nós devemos confiar, não nos nossos bens, mas confiar em Deus, que tudo nos provê ricamente. Ainda no versículo 17, Paulo ele fala exatamente isso, que tudo nos proporciona a Deus ricamente para o nosso aprazimento. Então, tudo que nós temos, tudo que nós ganhamos, tudo aquilo que nós recebemos, eles vêm da mão de um Deus que provê. E Deus, Ele tem nos provido tantas coisas, irmãos. Deus, Ele tem nos dado tudo que nós precisamos. Deus tem nos dado muito além, muitas vezes, do que nós pensamos e pedimos. Olha que Deus bondoso e generoso nós temos. E ainda assim, nós substituímos a confiança nele por confiar em coisas materiais. Precisamos entender, irmãos, que nós somos mordomos daquilo que Deus confiou a nós. E então a nossa confiança está no Senhor. E depois a gente entender isso, que esse dinheiro ele não pode mexer com a gente, que o dinheiro não pode abalar o nosso coração, que o dinheiro não pode governar, controlar o nosso coração.
Paulo ele vai nos dar um segundo conselho que nós precisamos seguir em relação a essa área financeira, que está no versículo 18. Paulo diz o seguinte: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. O segundo conselho que Paulo nos dá é que nós, como crentes, nós, como filhos de Deus, nós devemos ser generosos. Eu estava estudando esse texto e eu olhei uma outra versão, que é um pouquinho diferente da versão que a gente costuma usar aqui na igreja, que a versão diz mais ou menos assim: diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem, que devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Então Paulo ele ensina que o dinheiro, os bens, os recursos financeiros que nós temos, eles devem ser usados de uma forma que beneficie outras pessoas. Nós cristãos, nós não devemos usar o nosso dinheiro apenas para satisfazer todos os nossos desejos, para comprar tudo aquilo que a gente gostaria de comprar. Se você for um pouquinho parecido comigo, você tem uma lista enorme de coisas que você quer. De coisas bem básicas, bem simples, como uma viagem incrível em família que você quer fazer. Então, se você for ter um coração consumista, bem parecido com o meu, você tem uma lista de lugares que você quer conhecer, você tem uma lista de eletrônicos que você quer comprar, você tem uma lista de coisas que você deseja fazer. Então, a nossa cultura de consumo, a nossa cultura materialista, ela tem nos levado a desejar coisas de tudo que é tipo. Eu lembro quando eu era mais novo, lá na casa dos meus pais, e da maioria das pessoas que eu conhecia, não existia essa cultura parecida com a nossa, né? Quando a gente era mais adolescente, mais criança, na casa dos meus pais, e provavelmente dos pais de vocês, dos seus pais também, existia aquela cultura de que eu vou usar aquilo até quebrar. Então, eu não troco uma televisão porque saiu uma televisão mais nova. Não, a televisão queimou, aí ele levava para consertar em algum lugar, aí o técnico ele falava assim, não tem mais jeito. Aí você ia lá nas Casas Bahia, e a gente ia lá nas Casas Bahia e comprava uma TV nova, porque aquela TV já não dava mais. Então a cultura de uma geração anterior era uma cultura que as coisas elas duravam mais. Então você não saia gastando tanto dinheiro, as pessoas não gastavam tanto dinheiro com coisas materiais, como a gente gasta hoje. Porque a nossa cultura, ela não é mais aquela cultura de quebrou, eu troco, mas é, na verdade, uma cultura da atualização. Eu tenho um celular novo, que funciona muito bem ainda, que ele resolve todos os meus problemas em relação à minha comunicação com outras pessoas, mas em fevereiro do ano que vem, vão lançar um modelo novo, uma versão atualizada. Vão fazer um update desse modelo de celular, com um processador um pouco melhor, com uma câmera um pouco melhor, com um áudio um pouco melhor, com um fone um pouco melhor. E aí eu falo assim, eu preciso trocar o meu celular. Porque, olha, esse celular aqui não é mais o celular da última geração. Esse celular aqui, ele já não vai satisfazer aquilo que eu preciso, porque tem um melhor que ele agora. Porque a nossa cultura da atualização, ela nos leva a querer sempre mais e mais, e o melhor, e o melhor, e o melhor. Isso acontece com o meu celular, isso acontece com o carro, isso acontece com a casa, isso acontece com tantas coisas que a gente tem, que a gente olha e pensa, saiu um novo. Eu preciso do melhor. E com isso, eu não estou dizendo que é errado você comprar isso, ou comprar aquilo, atualizar o seu celular, comprar um celular novo, comprar um carro novo. Não é errado fazer isso. A Bíblia não condena a gente comprar coisas novas. O meu ponto, irmãos, é que muitas vezes
nós deixamos de fazer o bem a pessoas que têm passado algum tipo de necessidade, porque nós queremos apenas satisfazer os nossos desejos de compra, os nossos desejos de consumo, ao invés de ajudar outras pessoas. A nossa tendência é sempre querer mais, consumir mais e mais, ter o melhor carro, a melhor casa, no melhor bairro. E, de novo, eu falo muito por mim, porque o meu coração me inclina a isso também, o meu coração também me leva a isso também. Olha, eu agradeço a Deus pela Ellen na minha vida, porque a Ellen lá em casa, ela é a controlada, ela é a racional, é a que olha para essa questão financeira e fala assim, vamos devagar, por que você quer comprar isso? Você precisa disso? Você já não tem isso, você não tem aquilo, então, por que comprar alguma outra coisa assim? Então, a gente luta com isso. Lá em casa, eu sou o Gastão, a Ellen é a mais controlada. Provavelmente na sua casa você vai enfrentar situações assim também. Agora, o que Paulo nos ensina é que o dinheiro que Deus colocou em nossas mãos, ele deve ser usado para fazer o bem, para sermos ricos em boas ações, ser generosos. E essa era a marca da igreja desde o primeiro século. A igreja ela era conhecida por sua generosidade, por sua bondade, pela sua ajuda aos necessitados. Irmãos, o cristianismo, ele ter sobrevivido no seu início, principalmente nos 3 primeiros séculos, é algo muito improvável. É claro que nós sabemos que Deus ele agiu ali. Mateus 16, Jesus vai falar que a sua igreja ia prevalecer e que ela ia ser edificada e que ela ia crescer e que as coisas iam acontecer, porque Deus está direcionando a igreja, é Deus quem controla, Jesus é o cabeça. Nós sabemos de tudo isso, mas humanamente falando, humanamente olhando para aquele grupo pequeno, muito pequeno de discípulos, perseguidos, torturados, é muito improvável que a igreja cristã sobrevivesse aos 3 primeiros séculos. A maioria dos cristãos ali naquela época, irmãos, eram pessoas muito pobres, marginalizadas perante a sociedade. E ainda assim, com tantos fatores contrários à igreja. A igreja crescia e crescia e crescia e crescia e começou a incomodar o Império Romano, e as pessoas olhavam para a igreja e não conseguiam acreditar que aquele grupo pequeno de pessoas começou a incomodar o mundo com a sua mensagem. Agora, além de todo a questão que Cristo ele está edificando a sua igreja, que Cristo ele está dando o crescimento para a sua igreja, havia a questão do amor, da generosidade e da bondade entre os cristãos. A Bíblia, o Novo Testamento, é repleto de histórias que nos mostram como o povo de Deus ele demonstrava essa generosidade e essa bondade com os outros. No livro de Atos, nós vemos que crentes vendiam suas propriedades para que outros irmãos eles não passassem necessidade ali em Atos capítulo 2. Um pouco depois, a gente vê que a igreja de Antioquia, ela levanta uma oferta entre os cristãos, para que essa oferta fosse levada para a igreja de Jerusalém, porque o mundo ali, por volta do ano 48, ele passou por uma fome muito grande. E pessoas passavam fome, passavam necessidade. Então a igreja de Antioquia ela levanta uma oferta e vai entregar essa oferta para a igreja lá em Jerusalém. Nós vemos que Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer que a verdadeira religião ela é cuidar dos órfãos, dos pobres e das viúvas. Aqui, Paulo, em 1 Timóteo, ele vai dar várias instruções, um pouco acima desse texto que nós temos lido, sobre como cuidar das viúvas, como cuidar dos órfãos, como cuidar dos pobres. Então, a igreja cristã, logo no seu início, ela demonstrava uma generosidade, um amor ao próximo, uma bondade aos outros, que não era conhecido
no mundo romano. Na Roma antiga havia um conceito em relação à generosidade. E esse conceito ele era conhecido como liberalitas, onde você era generoso com alguém que podia te dar algo em troca. Então você era generoso com uma pessoa, sabendo que em algum momento aquela pessoa ia retribuir a sua generosidade. Além disso, também era um costume do imperador romano ele passar pelas ruas jogando moedas com o seu rosto para as pessoas ali na rua, enquanto as pessoas gritavam, liberalitas, liberalitas. E assim o imperador ele comprava a lealdade do povo. Então o conceito de generosidade na Roma antiga não era um conceito como Jesus nos ensina nos evangelhos. Não é o conceito que a gente encontra nas cartas de Paulo, nas epístolas de Pedro, nas cartas de Pedro, de Tiago. Não era. Porque o conceito de generosidade do Novo Testamento é eu dou para quem não tem nada para me oferecer. O conceito que Jesus mostra sobre generosidade é completamente diferente. Porque quando você dá para um pobre, quando você dá à viúva e quando você dá a um órfão, aqueles grupos que eram considerados inferiores, eles não tinham nada para te oferecer em troca. Então Paulo, irmãos, aqui ele nos ensina que nós devemos usar os recursos que Deus nos dá com responsabilidade. Não é simplesmente eu vou comprar tudo o que eu quero porque eu tenho dinheiro, eu preciso comprar aquilo. Não é porque eu tenho um recurso financeiro para comprar algo muito mais caro do que deveria comprar, eu vou lá e compro. Paulo nos ensina que nós devemos fazer alguns sacrifícios no nosso estilo de vida em favor ou em prol de ajudar pessoas que precisam, que passam por algumas privações. Talvez você já tenha se sentido frustrado ou já tenha se arrependido de ter comprado alguma coisa. De repente você viu um produto que você queria muito, alguma coisa que você queria muito, e aí você foi lá, pesquisou, olhou o melhor preço, comprou aquele produto, e quando chegou, quando você foi usar, você percebeu que não era tudo aquilo que você imaginou. Você falou assim, pensei que era melhor. Acho que eu joguei dinheiro fora. Já sentiu essa sensação de ter jogado dinheiro fora? Comprando alguma coisa que você se arrependeu depois de ter comprado? Eu li a seguinte frase em um livro que eu estava lendo esses dias. Você sente falta do dinheiro mal gasto. Sente falta do dinheiro que desperdiça ou investe mal. Mas você nunca sente falta do dinheiro dado para satisfazer uma necessidade da vida de outra pessoa. Irmãos, que incrível quando a gente pode ajudar alguém. Que alegria me dá, e deve te dar também, quando você pode ajudar uma pessoa que está passando por alguma privação, está passando por algum tipo de necessidade. Honestamente, irmãos, eu sinto um certo orgulho por fazer parte de uma igreja que tem pessoas tão generosas como a nossa. Meu coração é muito grato a Deus, de verdade, porque eu tenho trabalhado com um grupo de jovens que o ano passado, durante a pandemia, que a gente ainda tem vivido, mas que todas as vezes que eu procurei os jovens e expus a necessidade de alguém, falei, olha, tem um irmão, uma irmã na igreja que está precisando de uma ajuda com isso ou com aquilo, e os jovens prontamente, irmãos, eles se colocavam à disposição a ajudar financeiramente aquela pessoa que estava com necessidade. Muitas vezes, jovens me procuravam para saber se tinha alguém precisando de alguma coisa. Mandavam uma mensagem, tem alguém
aí na igreja que está precisando de alguma coisa, que está precisando de uma ajuda, quero ajudar, não sei o quê. Me alegra muito, irmãos, o fato da liderança da nossa igreja ter criado oportunidades para que a gente pudesse ajudar pessoas no ano passado com a questão da cesta básica. E mais uma vez esse ano a gente tem ajudado pessoas que têm passado por privação de alimento. E é muito bom ver como a gente tem se envolvido, tem se engajado para tentar satisfazer a necessidade de uma família, de um grupo de pessoas. Por mais que não seja um grupo tão grande assim, mas a gente ainda consegue ajudar. E talvez você pode estar pensando assim: olha, tudo isso é muito bom, tudo isso é ótimo, mas, de novo, Regi, isso aí é coisa de gente rica. É gente rica que tem que doar, é gente rica que tem que fazer esse tipo de caridade, fazer esse tipo de generosidade, demonstrar esse tipo de bondade para os outros. Não é o meu papel que não sou rico, eu não tenho dinheiro sobrando, ou o dinheiro que sobra é muito pouco. Mas sabe, irmãos, nessa nossa corrida para conquistar coisas, nessa nossa corrida para economizar mais, para poupar mais, para ter mais dinheiro para o futuro, para poder ter uma vida melhor lá na frente, a gente acaba não percebendo o quão rico a gente já é, de fato. Tem um site que chama How Rich I Am. Tá, vou colocar aqui embaixo direitinho o nome, se você quiser, o endereço do site, se você quiser procurar. E nesse site você consegue colocar ali a sua renda anual, o país que você está, a quantidade de adultos que tem na sua casa, a quantidade de crianças que tem na sua casa, e ele vai te dar uma ideia global de quão rico você é, de qual a sua posição no ranking da riqueza mundial. E eu fiz umas simulações nesse site. E uma das simulações é o seguinte: se você é um jovem solteiro com uma renda anual de R$30 mil, você é mais rico que 86% da população mundial. Uma renda anual de R$30 mil, você é mais rico que 86% da população mundial. Agora, você é um casal, como eu e a Elina, um casal sem filhos, com uma renda anual de R$60 mil. Você é mais rico que 88,5% da população mundial. Agora, se você é um casal que já tem 2 filhos e uma renda anual em média de R$70 mil, você é mais rico que 83,6% da população mundial. Então, quando a gente olha essa questão quando a gente compara essa questão da riqueza entre nós e pessoas que elas são menos favorecidas, pessoas que têm rendimentos muito, muito baixos, a gente consegue ver o quanto Deus tem nos abençoado com recursos financeiros. E a gente consegue imaginar quanto mais a gente conseguiria fazer se a gente conseguir crescer em generosidade. Se o nosso coração ele se tornar cada vez um coração mais generoso. Precisamos olhar para essas coisas, irmãos. Precisamos olhar para os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos e usar esses recursos com responsabilidade. Não apenas poupando para o futuro. É importante poupar, é importante ter uma reserva financeira, é importante ter os seus investimentos. Tudo isso é importante, muito importante. A Bíblia nos ensina a importância de poupar dinheiro também. Um dos princípios bíblicos sobre a questão financeira é poupar, pensando no futuro. Mas um princípio
não pode tirar o outro princípio. Assim como eu poupo, eu também dou, eu também ajudo, eu também demonstro generosidade e amor pelo próximo. Paulo ele nos dá um terceiro conselho sobre nossa vida financeira, aqui no texto de 1 Timóteo. E o terceiro conselho que Paulo nos dá é que a gente precisa ter uma perspectiva da eternidade. Tenha uma perspectiva da eternidade. O texto de 1 Timóteo 6,19 diz o seguinte: que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando a gente pensa nessa questão do dinheiro, de investimentos, de poupar para o futuro, a gente sempre pensa a longo prazo. Então, quanto maior o meu prazo de investimento, quanto maior aquele meu dinheiro ficar investindo, mais rendimento eu vou ter, mais aquele dinheiro vai render, mais aquele dinheiro vai gerar mais dinheiro para mim. Então, se eu quero fazer um bom investimento, é um investimento que eu coloco um dinheiro hoje, eu espero lá 15, 20, 30 anos para retirar aquele dinheiro com todos os rendimentos que ele me oferece. Paulo está dizendo para nós que quando a gente deposita ou quando a gente investe o nosso dinheiro pensando no futuro, mas não daqui 20 anos, não daqui 30 anos, mas com essa perspectiva eterna, nós estamos acumulando tesouros com rendimentos muito melhores que os rendimentos que a gente pode receber aqui na Terra. Paulo está nos mostrando que a generosidade com aquilo que Deus nos dá, que nós acumulamos tesouros para a vida eterna, para a eternidade. Mateus capítulo 6, Jesus ele vai nos mostrar muito bem esse ponto, quando ele fala que as nossas boas ações, elas devem ser feitas sem que a gente fique contando para os outros, a gente fique falando assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, porque Jesus ele fala assim, se você fizer isso, se você fizer boas ações para se vangloriar, para receber elogios das pessoas, a sua recompensa já vai ser recebida aqui na terra. Você não vai ter nada para receber lá no céu. E Paulo, irmãos, tem nos ensinado que aquilo que a gente poupa, aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente acumula, tem que ser um tesouro no céu. Então ele faz um contraste. Se por um lado a riqueza aqui na terra ela é incerta, ela é passageira, ela pode ser roubada, ela pode ser perdida, o seu investimento, a bolsa pode despencar, alguém pode vir assaltar, você pode ficar doente, todo aquele dinheiro que você guardou, você pode perder, gastar com uma outra coisa que você não queria gastar. Se todo esse nosso tesouro aqui na terra ele é incerto, essas riquezas são incertas, ele vai dizer que agora o tesouro que nós acumulamos no céu, ele é um sólido fundamento para o futuro. Ele é sólido. Ele não desgasta. Jesus vai dizer que a traça e a ferrugem não destroem. Então, investir nesse tesouro eterno é fazer um investimento com alta rentabilidade e sem nenhum risco. Incrível. É tudo que você está procurando para um investimento hoje, não é verdade? Você queria que o seu gerente do banco, se você tem investimento no banco, ou se a pessoa que planeja os seus investimentos lá, te oferecesse alguma coisa assim. Deus está te oferecendo exatamente isso. Um investimento com alta rentabilidade e sem nenhum risco. Mas para isso, você precisa ter a perspectiva de eternidade. E assim, a gente vai se apoderar da verdadeira
vida. Aqui, Paulo pode estar falando tanto da questão da vida eterna, como ele também pode estar falando que a gente vai viver a vida aqui na terra de uma forma plena, sem se preocupar com questões financeiras, sem estar preocupado se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro, mas eu vou aprender a viver a vida da forma como Deus quer que eu viva. Porque aí sim eu vou viver a vida de uma forma verdadeira. Porque muitas vezes, irmãos, o dinheiro que nós temos, os bens que nós temos, a classe social em qual a gente pertence, ela nos rouba esse senso de realidade de vida. A gente acaba achando que a vida é outra coisa. A gente acaba achando que a vida foi feita para ser aproveitada mesmo. Então, tudo que eu tenho, eu vou gastar aqui, agora, com o que me dá na telha. Essa não é a verdadeira vida. A vida é curta demais, então eu não vou poupar, eu não vou me preocupar com outras pessoas, eu não vou investir na vida de outras pessoas, eu vou viver minha vida, porque a vida é curta. Isso não é viver a verdadeira vida. Isso não é ter uma perspectiva de eternidade. Até porque quando a gente pensa na eternidade, a gente lembra que por mais que a nossa vida aqui ela seja passageira, ela seja curta, a gente tem uma vida eterna, inteira, pela frente, para viver com Deus, desfrutar a vida com Ele. Então, irmãos, que o nosso investimento, ele seja um investimento que pensa a eternidade. E investimento que pensa em eternidade, que pensa na eternidade, ele também está ligado àquilo que a gente investe, o nosso dinheiro, para levar almas até Cristo, para ganhar pessoas para Jesus. Pessoas que você tem investido dinheiro, missionários que você pode estar investindo o seu dinheiro hoje. Você está investindo o seu dinheiro na eternidade. Então, talvez, uma outra oportunidade que você está perdendo, você não está fazendo parte do nosso projeto de missões, onde a gente ajuda os missionários com recursos financeiros. Você pode não fazer parte disso, porque a sua visão não é uma visão de eternidade. Olha que incrível vai ser um dia você poder chegar no céu e alguém te procurar e falar assim, olha, eu citei a Cristo como um missionário tal, lá em Moçambique, lá na Índia, um lugar que você nunca foi, mas que você ajudou aquele missionário que estava lá, com algum recurso financeiro, com o dinheiro que você investiu na vida dele. E você faz parte desse projeto de salvação de almas. Irmãos, a gente precisa tirar nossos olhos do aqui e do agora e colocar os nossos olhos no futuro, no que há de vir, no que Deus tem preparado para nós na eternidade. Só assim a gente vai conseguir usar os recursos financeiros, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, com sabedoria, responsabilidade e de uma forma que honre a Deus. Eu queria concluir essa mensagem com você lembrando disso. Não deixe que o dinheiro ele mexa com as suas emoções, que ele mexa com você. Não deixe de confiar em Deus, porque você tem recursos financeiros. Não deixe também de ser generoso. Seja generoso. Doe, ajude pessoas. Ajude nos nossos projetos aqui da igreja. Seja generoso. Sacrifique um pouco algumas coisas que você gostaria de comprar em prol de beneficiar outras pessoas. E tenha em mente a eternidade. Só assim a gente vai usar, administrar de forma sábia e de uma forma que honre a Deus aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Vamos orar? Pai amado, obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Obrigado a Deus porque graças à Tua bondade conosco,
a tua provisão conosco, Deus, nós podemos ter vidas tão boas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem dado tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. E tantas vezes, Deus, o Senhor tem nos dado mais do que nós pensamos e até mesmo imaginamos, Senhor. Que a gente, Deus, saiba como usar, Pai, tudo isso que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Toca dos nossos corações nessa área, Deus, nessa área financeira, para que a gente seja responsáveis com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma excelente noite, uma excelente semana também. Até quarta-feira, 19h30, no nosso culto de oração. Um abraço e até lá.